Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje então eu não vou poder, como de costume, fazer a nossa aula no Meet para conversar sobre o assunto, para tirar dúvidas, para responder o questionário com vocês. A gente teve uma convocação aí para uma formação, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para auxiliar aí no questionário na hora que vocês forem responder. Tá bom? Essa aula é continuação da nossa última aula, né, sobre a origem da vida. E a gente vai falar um pouquinho aí das teorias sobre a origem da vida e como que o conhecimento foi sendo construído, né, com o desenvolvimento da ciência. Então, as habilidades da aula de hoje são interpretar as concepções religiosas e científicas para a origem da vida dos seres vivos, a gente vai dar uma retomada, e estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres vivos. Certo, a gente tem um questionário para responder depois, e eu coloquei aqui para vocês o material, né, que deu base a essa aulinha que eu vou trabalhar com vocês, e é o questionário que eu montei. Então, tem a aula lá do CMSP, dado pela uma professora, a aula tá bem legal. Recomendo fortemente que vocês assistam. E eu coloquei aqui também os slides que a gente vai ver agora, o formulário, e eu ainda coloquei também um site que tem um texto bem legal que vai auxiliar aí na resolução das questões. Então, vamos primeiro para uma aulinha teórica e depois a gente tenta responder as questões do formulário. Então, pessoal, na aula passada a gente já conversou um pouquinho sobre a Terra primitiva, então de quando a Terra data, como surgiu a Terra, que foi através da grande explosão chamada Big Bang, e que ela era totalmente diferente do que a gente conhece hoje em dia, né? Foi sofrendo modificações. E essa terra primitiva não permitia a vida. E só com o resfriamento que foi possibilitando, então, essa diversificação da vida. Mas os primeiros seres vivos, né, existem relatos e datação já comprovados cientificamente que datam do quê? De 3,5 milhões de anos. E daí a gente falou sobre a teoria da abiogênese, certo? A teoria da abiogênese, então, é aquela teoria que a vida bio surge, que é gênese, da não vida. Entendeu? Então, os seres vivos, eles surgiam da matéria não bruta. E daí aquelas receitas bizarras para produzir rato. E essa teoria também foi conhecida como geração espontânea. Ou seja, a vida surgia espontaneamente da matéria não bruta. Certo? E ela foi substituída por uma outra teoria, que é a teoria da biogênese. Ou seja, a vida surge da vida. Né? Então, os seres vivos, eles só surgem de outro pré-existente. Quem teve aula comigo de biologia celular, lembra da teoria celular. Uma célula só surge de outra já pré-existente, ela não surge do nada, correto? Então, teve alguns experimentos aí super simples que mostrou, né, que a vida só surge de uma já pré-existente. No caso do experimento do Redd, que ele tampou um frasco e no outro ele deixou aberto. O frasco que teve contato com moscas levou ao surgimento de larvas. E o frasco que não teve contato com mosca não teve o surgimento de larvas. Continuando, então, teve outros cientistas aí que fizeram experimentos para comprovar, então, essa teoria da biogênese, que se não tivesse contato com vida, não surgiria vida, que é o experimento de Needham e Spallanzani, né? Os dois, então, utilizaram fogo para esterilizar o meio de cultura e percebeu que não crescia, a não ser que entrasse em contato com o ar.
E daí o famoso experimento de Pasteur também, com o bico de cisne, né, no balão bico de cisne, que também tem o mesmo princípio, só conseguia crescer micro-organismos se o quê? Se entrasse em contato com o ar, levando ao quê? A teoria de que a vida só surge de uma outra vida. Aqui o porquê, né? Que o Pasteur ficou bem conhecido por causa da pasteurização. Então, Pasteur derrubou a teoria da biogênese, né? Se não existe força vital, como surgiu o primeiro ser vivo? E daí que vieram as outras explicações. Já que a vida tem que surgir de outra pré-existente, teve o quê? Teve o primeiro organismo vivo que surgiu. E como ele surgiu? Ele tinha que surgir de um pré-existente. Então começou esse questionamento. E daí por isso que algumas pessoas, né, acreditam que a vida tenha sido de origem da panspermia, que a vida veio de outro planeta, de outro lugar do universo. E isso é comprovado que pode ter acontecido, por quê? Porque nos nossos meteoritos chegam bactérias muito semelhantes às nossas. Então, por isso que existe aí uma aceitação dessa teoria da panspermia, que a vida tenha sido extraterrestre, na verdade, e ela veio para cá e aqui sofreu a grande diversificação. Ok? E daí tem as concepções religiosas, que a gente já falou também, né? Que geralmente um ser supremo que criou tudo, então pode ser que ele tenha criado a primeira vida de acordo com as teorias religiosas. A gente já conversou um pouquinho sobre elas na aula passada, do cristianismo, que eu acredito que seja a mais conhecida entre nós aqui no Brasil. Mas que tem outras também, indígena, judaico-cristã, cristianismo e africana, né? A indígena e a africana tem uma diferença que elas são geralmente religiões que têm vários deuses, né? São politeístas. Então, geralmente tem isso. Mas pelo que eu li, eu conheço pouco. Mas pelo que eu li, apesar de ter vários deuses, tem um Deus que é o Deus de todos, o Deus Supremo. E foi esse Deus que criou tudo, inclusive os outros deuses. Mas na ciência, o que eles falam? Eles falam de uma evolução química para o surgimento da primeira vida. Então começou o quê? Uma associação de moléculas parecidas. É isso que é aceito, né? Então o pessoal conseguiu imitar a atmosfera primitiva, fazer esse experimento em laboratório e eles conseguiram construir o que seria aí o passo das primeiras vidas na Terra primitiva. Então, como que era a atmosfera primitiva? Ela era rica em metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água. Então, aqui tem mais ou menos a ordem que aconteceu. Então, a gente tinha muita erupção vulcânica na Terra primitiva. Ocorreu resfriamento, acumulou água. O acúmulo de água mais as descargas elétricas, então, o que começou? Começou, então, ter essa associação de moléculas simples. E depois moléculas maiores começaram a associar e mais complexas. Então, passou a acumular o quê? Essas moléculas nesses mares, né, rasos e quentes. E daí o pessoal passa a chamar então isso de um caldo nutritivo, com muitas associações, com muitas moléculas. E essas moléculas passaram a se associar então no que a gente chama de coacervados, que são as primeiras associações, que é o que eles conseguiram reproduzir em laboratório também. Então aqui
um esquema mais ou menos do que são os coacervados. Então, são essas associações, certo? E eles datam mais ou menos isso de 3,5 bilhões de anos atrás. E eles conseguiram, então, fazer esse experimento, que é o experimento de Oparin, né, no laboratório. Né? O aparelho, ele simulava a atmosfera primitiva. E esse aparelho que está aqui, olha lá, então colocava aqui toda a composição da atmosfera primitiva com descargas elétricas e vapor de água. E eles viam que originava os primeiros aminoácidos, que são essas moléculas complexas que formavam quem? Os coacervados. Certo? E daí tem, depois do surgimento dessa evolução química, a pergunta, então, tá, se a vida surgiu da evolução química, então, os primeiros organismos vivos, que provavelmente eram organismos simples, será que esse organismo, ele era heterotrófico ou autotrófico? Porque se for autotrófico, legal, não precisa se alimentar de outro. Mas vamos ver o que o pessoal fala, então. Então, existem as duas hipóteses. Nesse sentido, a ciência ainda não chegou no consenso. Então, existe a hipótese heterotrófica, ou seja, o primeiro organismo que surgiu era um organismo que se alimentava do outro, certo? Que viviam em lagos e mares rasos, e eles faziam o quê? Fermentação. Então, eles pegavam a glicose, produzia etanol e gás carbônico e a energia que era necessária. Eles pegavam, então, essa glicose que estava disponível no meio. Eles não eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Ok? Então, aqui, ainda exemplificando a hipótese heterotrófica, o aumento dos organismos e a modificação da atmosfera, escassez de alimento, era o que? Tinha muito gás carbônico. E esse acúmulo de gás carbônico, né, por causa dos organismos heterotróficos, que levou ao surgimento da fotossíntese mais tarde. E daí sim começou a liberar o oxigênio, e daí sim pôde surgir os organismos com respiração celular, que fazia o processo de respiração para a produção de oxigênio. Então, nessa hipótese, surgiu primeiro os organismos heterotróficos fermentadores, depois surgiu os organismos autotróficos que faziam fotossíntese, e só depois surgiram os organismos heterotróficos como nós, que fazem respiração para a produção de energia. Mas existe a hipótese contrária, a hipótese autotrófica, que os primeiros organismos que surgiram eram organismos que produziam seu próprio alimento, autotróficos, mas quimiosintetizantes nas fontes termais. Então, esses organismos, eles conseguiam o quê? Eles conseguiam produzir alimento a partir dessas substâncias aqui, ó, sulfato ferroso e gás sulfídrico. E assim conseguiam produzir energia. Então, essa hipótese reflete o quê? Que o primeiro organismo então, era um autotrófico quimiosintetizante, depois surgiu os fermentadores, para depois surgir os autotróficos fotossintetizantes e depois os heterotróficos que faziam respiração. Certo? E a vida primitiva provavelmente era o quê? Era uma bactéria, né? Simples. Eram células eucarióticas? Provavelmente não eram células eucarióticas. Né? Eram células procariontes, semelhantes às células procariontes atuais. Né? Mas as células eucarióticas surgiram depois através do sistema de endomembranas, ou seja, as bactérias foram adquirindo as suas organelas através do que? Desse sistema de invaginação da membrana.
E daí vem o quê? A famosa teoria da endossimbiose, que as mitocôndrias e os cloroplastos, eles são o quê? Na verdade, eles são seres procariontes que entraram por algum motivo dentro de bactérias e passaram a viver em simbiose. O que é simbiose? É viver junto. Aqui está explicando um pouquinho melhor da teoria da simbiose, mas existem algumas evidências que conseguem comprovar essa teoria, que é a dupla membrana dessas organelas, tanto do cloroplasto quanto da mitocôndria. O DNA próprio é um DNA diferenciado da célula, ribossomos próprios e sofrem com antibióticos específicos, né, como as bactérias, e tamanho semelhante às bactérias. Certo? Então, esse é um pouquinho aí do surgimento da vida. Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Vamos dar uma olhadinha nas questões. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas questões relacionadas. Comente sobre algumas concepções religiosas sobre a origem da vida. Então, aqui é aberto. Você pode comentar sobre uma concepção indígena, africana ou a cristã que você conhece, ou uma outra que você conheça. Explique a teoria da biogênese. Então, deixei aqui para vocês também. Qual é a teoria da biogênese? Lembrando, não, bio, vida, gênese, origem. Então, não, vida, origem, né? O surgimento da vida da não vida, da matéria bruta. Explique a teoria da biogênese, é o contrário, surgimento da vida de outra vida, certo? A vida só surge de uma pré-existente. E o que é a teoria da panspermia? A teoria da panspermia, então, é aquela teoria extraterrestre, que a vida provavelmente surgiu em outro lugar e veio através de bactérias aqui e foi como ela se diversificou. E acabou se diversificando aqui no nosso planeta. Explique a teoria da evolução química. Então, foi essa última que a gente viu agora, certo? O que é evolução química, então? Começou a ocorrer um acúmulo de substâncias químicas e essas substâncias químicas começaram a quê? A se agrupar, a ficar com mais afinidade uma com a outra, formando complexos de substâncias químicas. Então, a teoria ligada à biogênese, que foi a próxima pergunta que surgiu, é a evolução química, de que as substâncias químicas foram se agrupando, formando então as primeiras proteínas. Certo? Turma, é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição pelo WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem. Grande beijo e até mais!